Bem-vindo a todos, mais uma noite de estudo das cartas de Cristo, último dia de ler a carta 7. E hoje, como na semana passada Jesus contava, como a gente tem, né, nossos processos físicos de adoecer, e que tudo é uma vibração que vem antes de expressar no corpo. Ele fala da medicina do futuro, que vai poder detectar antes que a doença se expresse, a frequência que está baixa e aumentar essa frequência para que as células mantenham sua vitalidade. Então a gente parou nessa parte e agora a gente começa com a nossa prece, nossa oração inicial, que está nas cartas de Cristo. Faz nossa meditação de 2 minutos para treinar o silêncio da nossa mente, estar em momento presente, silenciado, prestando atenção na respiração, é uma forma da gente se conectar com a essência divina que nós somos. E depois a gente faz a afirmação que também está nas cartas complementares, mostrando que nós somos co-criadores da realidade, não só pessoal nossa, mas de todo o planeta. E que quando vibramos na mesma intenção, a gente emana vibrações para o universo, para que aquilo se manifeste e assim a gente traz para a nossa vida, para o nosso planeta, uma era de amor e paz. Então, fechando os olhos para a oração, né? Alinha seu corpo, fecha os olhos, respira lenta e profundamente e vai relaxando o seu corpo. Solta o ar pela boca, vai acalmando a mente, o corpo relaxa, a mente silencia. Você me acompanha de olhos fechados na oração. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que a tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, e meu coração ficará mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Mantenha os olhos fechados, mantenha essa sensação de paz interior e vamos manter 2 minutos de silêncio. Silencie sua mente. Respira fundo e vai prestando atenção na sua respiração. O ar que entra e sai por 2 minutos apenas, começando.
Mantendo os olhos fechados, mas continuar vibrando agora nas palavras da nossa afirmação. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma e para receber a consciência divina e para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante, harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos. Todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. E assim, a gente inicia a nossa leitura, o ponto em que paramos, onde Jesus vai falar dessa renovação da tecnologia em saúde e seguir adiante para a gente hoje encerrar essa carta 7. Preparar aqui para compartilhar a tela com vocês. Isso. E assim que aparecer, Vera vai começar a leitura, depois Hilda, depois Geisiane. Compartilhando aqui. Tá bem aí? Pode começar então, Verinha. Abre o seu Com a evolução, acho que está aberto, né? Tá, tá bem. Com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual científico, o exato estado mental e emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sob hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas. Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro, tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais e emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental e emocional. Os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas, sondando, classificando, fazendo afirmações sobre as possíveis origens ou causas dos transtornos mentais e emocionais físicos, para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. A verdade sobre o estado espiritual do homem será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa, e para o trabalho mental a ser feito, para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida
divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibratórias, as frequências vibracionais da área afetada do corpo, de maneira sistemática e deliberada, e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam o mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler essas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida de processo de. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina. Tudo que passa pela sua mente, emoções, é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa a seu corpo físico. Cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos, porque o conhecimento inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade. Obrigado, Esses viu, Verinha? Vou passar a leitura agora para a Hilda. Abre o microfone, por favor. Acho que eu abri já, né? Ah, pode falar. Tá. Se é a busca, né? Isso. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria, ou para qualquer objeto material que você acredite que possua poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando e você estará consciente dos demais e de suas necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades da vida divina. Começarão a controlar os seus impulsos naturais e egocêntricos de satisfação e autodefesa. Quero avisá-lo de que você entrou agora em um tempo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico, que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos, mesmo à custa dos outros, e a psique alma, que começa a compreender que o amor é a lei. E que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com os direitos do eu, o ego, enquanto a psique vai observando cada vez mais da alma, absorvendo cada vez mais da alma a realidade divina. Pode subir para mim, por favor?
Em sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso. A psique e a alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades, e sente-se oprimida e cansada da luta interna sem fim do autoquestionamento e autojulgamento. Quando a psique atinge este ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece por meio da psique que ela ama o amor divino, que é a realidade divina, mais do que a qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com a sua fonte do ser. A psique acaba por renunciar aos impulsos da consciência egocêntrica em favor da realidade divina e por suplicar que seja capaz de renunciar ao ego, através da morte de sua personalidade. Isso acontece quando a pessoa está verdadeiramente alcançando o ápice de sua vida espiritual e normalmente necessita de um mestre espiritual para guiá-la neste processo. Essa morte de personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Isso é altamente perigoso e não o fará alcançar uma vida espiritual ou terrena de maior sucesso. Se isso ocorrer antes do devido tempo, será enormemente destrutivo para a psique e para o ego. Dificultará todo o desenvolvimento da alma, psique, ego, físico. Ninguém deveria manter tal pensamento com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade. Tal ato de força de vontade será autodestrutivo, uma vez que nasce inteiramente do impulso egocêntrico de ser espiritualmente mais importante. Quando essa experiência de domínio do ego se dá no momento apropriado, de maneira correta, a alma, por meio da psique, está em grande parte livre para comunicar-se diretamente com a realidade divina, uma vez que a contínua conservação da consciência egocêntrica silenciou. A atração exercida pela Terra não é mais soberana. As ambições. Pode falar. As ambições autocentradas se enfraquecem, o desejo por posses pessoais se dissolve, a paz reina na mente. A alma, que agora fala claramente através da psique, anseia elevar, alimentar, contribuir com o crescimento de outras almas, educar, nutrir, com compreensão e ternura, sem nenhum desejo de recompensa ou auto-engrandecimento. Quando a alma é traída cada vez mais próximo para o contato e sintonização com a realidade divina, a sua única meta terrena é de tratar o próximo e as pessoas com o mesmo tipo de interesse e consideração que ela necessita para florescer e ser feliz. Dar torna-se tão fácil quanto respirar, e no final torna-se um privilégio trabalhar pelos outros e com os outros para a promoção de mais elevado bem. Isso é o amor divino em ação. No entanto, não há nenhum sentimentalismo na realidade divina. A intenção por trás da individualidade foi a de permitir que a realidade divina em si experimentasse a sua própria natureza de criatividade, alegria e realização pessoal. Por essa razão, quando eu estava na Terra, tracei claramente os limites entre dar e receber, dizendo: faça aos outros aquilo que desejas que façam com você. Essa afirmação foi um alerta amoroso, significado que se colhe o que semeia. Isso também é uma orientação para o comportamento. Se você fizer para os outros o que gostaria que fizesse com você, então pode estar seguro de que você está agindo unicamente
do ponto de vista do amor. Se outras pessoas. Só um minutinho. Isso com você. Então, se outras pessoas não querem o que você gostaria que fizesse para você, então trabalhe por tentativa e erro. Dê um passo positivo em frente, cumprindo um ato de amor verdadeiro. E se isso for rejeitado, você ganhou a oportunidade de descobrir o que seria mais bem apreciado no futuro. Dessa maneira, você cresce no ato de amar. Eu também disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso significa que você deve ter a mesma consideração com o conforto do outro como a quem tem com o seu próprio. Isso também significa que qualquer coisa que você deseje para as outras pessoas, você ficaria feliz que elas desejassem para você. Isso significa que você deve pensar sobre as outras pessoas, aquilo que você ficaria feliz que elas pensassem sobre você. Isso significa que sua consciência inteira deve se dirigir-se para o cuidado e para a preocupação com os outros, não importando o que eles façam para prejudicá-lo. Todos os seres humanos estão vivendo em uma selva de desejos, metas, fragilidades, decepções, raiva e frustração. Dessa consciência devastada pela guerra, chegam muitas respostas e ações débeis e mal avaliadas. Por isso, contemple a fragilidade, perdoe a indelicadeza e deixe-a voltar para o nada de onde ela saiu. A única verdade e realidade de sua vida é a consciência divina, inteligência e amor. Mantenha-se firme nessa compreensão todo o tempo. Para Primeiro, encontrar o... vou passar Para para encontrar... a aqui agora. Deixa eu subir um pouquinho, Geise, para começar do alto ali, ó, para encontrar. Para encontrar, né? É, Para encontrar o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina, deve chegar um tempo em seu desenvolvimento na qual você não desejará ser atraído para as percepções e consciências terrenas nas quais vivem os seres humanos entre si. Você ansiará por retirar-se completamente e dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a divina realidade. Tenha o cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros, estejam eles ou não no caminho espiritual. Ao mesmo tempo, você deve preservar a sua própria serenidade e não permitir que os outros se aproveitem de sua boa natureza. Você deve claramente marcar seus limites entre o que é certo e errado, evitar que o egoísmo nos outros invada sua intimidade, o que provavelmente destruiria a sua paz de espírito. Para garantir isso, não há necessidade de que sua consciência egocêntrica assuma o domínio novamente. Você pode proteger a sua intimidade pacificamente. Você recebeu a inteligência para alcançar esse propósito necessário com o mais alto grau de amor. Lembre-se que o edifício espiritual de vibrações de consciência que foi construído a partir do seu contato com a realidade divina e de seu modo diário de pensar, sentir e viver é sacrosanto. Tome cuidado para não ser preso novamente nas vibrações inferiores de pensamentos e reações dos outros. O seu próprio mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem, o seu propósito. Espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor. Não o faça pela descida ao nível vibratório daqueles que estão em necessidade, mas se existir a disponibilidade de escuta, a aceitação, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário, o seu santo dos santos,
na mente, emoções e condições de vida. Em caso contrário, guarde a sua paz. A simpatia e a compaixão devem ser imparciais. A empatia o arrastará para baixo e o envolverá suas vibrações de consci- consciência espiritual no nível vibratório humano. Isso possivelmente criará conflitos lá onde você tinha sinceramente a intenção de elevar a cura. Evite isso, pois diminuirá suas energias e derrotará seus propósitos espirituais. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. O amor divino é um sentimento de compaixão calorosa, carregado calorosa, carregado principalmente com o anseio de capacitar o amado a crescer, criar, ser nutrido e nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido e proteger, satisfazer suas necessidades e poder satisfazer a necessidade dos outros. Tudo em um sistema claro de lei e ordem. Isso é o amor divino, lei e ação. Quando o seu propósito mais elevado torna-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor do seu conforto pessoal. Porém, agora trabalha inteiramente em harmonia com as diretrizes de sua alma, a qual extrai sua natureza da realidade divina. Repito, não há sentimentos na realidade divina, nenhuma remoção de limites que asseguram a lei e a ordem para agradar às existências do egoísta, nenhum recondição face às obstinação de alguns. Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas às outras, deve se respeitar os direitos dos outros, a privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com mútuo respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, só um pouquinho, Maria. Cris? Tá com uma demora de resposta aqui. Deixa eu ver agora o que aconteceu, que acho que subiu demais. Aonde que eu parei, gente? Nem eu sei, porque subiu demais aqui. Quando o seu propósito mais elevado, Quando, já quando foi. o seu propósito foi, Peraí que eu vou levar. Aqui, ó, repito, que não há sentimentalismo. Aqui por aqui você estava lendo. Esse parágrafo mesmo, sempre. sempre deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas às outras. Deve-se respeitar os direitos dos outros, a privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com mútuo respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e os baixos níveis sociais, considerando-os como iguais, não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade, fundamental das almas de todos os seres. O respeito e o amor divino caminham unidos. O amor verdadeiro é altamente respeitoso com o ser amado. Quando há respeito entre suas pessoas, isso frequentemente as leva às formas mais elevadas de amor. Se você tiver achado esta carta difícil de aceitar, lembre-se que a mente humana é limitada em sua compreensão das dimensões que estão além do plano terreno. Não permita que a racionalização do ego o retenha em sua
Viagem de alma, da alma. Em minha próxima carta, desenvolverei o termo do amor divino e me estenderei nos detalhes sobre o amor próprio egoísta, mostrando exatamente como as emoções magnéticas estão atualmente controlando os seus pensamentos, sentimentos e vidas. Delinearei as coisas que você pode fazer para superá-las e, ao final, desenvolvê-las em sua consciência. O meu propósito é conduzi-lo ao longo do caminho do autodescobrimento e, e avanço espiritual, a fim de que você possa entrar imediatamente na luz, enquanto ainda está na Terra, e não somente quando passar para a próxima dimensão na existência. Nesse momento, você está vivendo uma escura e carregada existência em lugar de viver conscientemente na consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela permeie e alegre o seu pensar e sua experiência na vida. Saiba que minha consciência cris- cris- crística está sempre crítica, sempre com você e que você pode ter acesso imediato a mim quando me chamar. Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas uma porta para sua própria iluminação e sua própria acessão à consciência crística. Isso. crística. Aqui a gente acaba a carta 7 e a semana que vem a gente entra aqui na carta 8. A resposta aqui do mouse está mais lenta, então tem hora que eu mexo aqui não vai. Mas vamos terminando, né? Conseguimos terminar aqui a carta 7, mais uma fase, e a carta 8 promete, hein? Promete que ele já avisou que vai trazer mais informações a respeito do próprio amor divino, nossos impulsos egoístas. Então a gente continua aprendendo, né? Estamos acabando, mas o conteúdo ainda não é simples assim. Ah, tá leve. Não, é muita informação, mas uma informação que nos fortalece como compreendendo a nossa potência, a nossa força, o quão o amor verdadeiro vai trazer com que nós possamos estar entre nós mais respeitosos, amorosos entre si, que é o que a gente sempre pede, né, na nossa afirmação, uma era de amor e paz no mundo, onde todos vão se tratar bem, não vai faltar nada, tudo vai estar fluindo. Então, a gente consegue isso através da nossa própria vibração amorosa, né? Que é uma prática, um exercício. Só a meditação já é um exercício que não é simples. A gente ficar 2 minutos sem pensar nada, conectado com a respiração, onde é o aqui e agora, que é um exercício mínimo, já é um processo. Então, a gente vai fazer bem nossa parte aí no caminho. Então, a gente se vê na semana que vem. E continuando agora, iniciando a carta 8. Até semana que vem, então. Um abraço. Tchau.